são as revistas que estão na Banca Telesp para você nesse mês de julho. Bom, pessoal do RE, nós hoje estamos aqui recebendo mais um escritor na Banca Telesp. Como vocês sabem, toda vez que chega um livro novo na Banca Telesp, se a gente tiver a oportunidade de conhecer o escritor, melhor ainda, né? Pois aqui temos do meu lado o Dimas Mendes da Silva. Tudo bem, seu Dimas? Tudo bem, felizmente, tirando o frio, tudo ótimo. Bom, pessoal, vou fazer uma apresentação rápida do seu Dimas aqui. Seu Dimas, 70 anos, jovem ainda, administrador de empresas, jornalista, instrutor do Sebrae, seu Dimas. Também, que bom, hein? Também. Ele está com um livro aqui, Ser ou Não Ser Analfabeto Político. A escolha é sua. Já se encontra aqui na Banca Telesp para você. Saiba tudo o que é necessário para não ser um analfabeto político. Seu Dimas, diga aqui para nós. Esse título aqui, Ser ou Não Ser Analfabeto Político. O senhor quis dizer o quê? Que o brasileiro, que nem Pelé está dizendo, sempre disse que brasileiro não sabe votar? Com certeza. Esse título foi produto das observações que eu pude ter durante os vários cursos que ministrei, dos mais variados níveis socioeconômicos e culturais. E o desconhecimento sobre as regras políticas, sobre o universo político, ela é totalmente presente em qualquer dos níveis que a gente teve a oportunidade de trabalhar, né? E isso traz, na minha opinião, consequências de chegarmos ao ponto que chegamos hoje. O Brasil que nós temos hoje é fruto do desconhecimento político e dessa nociva cidadania passiva dos cidadãos, por simplesmente não gostando de política. Certo. Seu Dimas, olha, eu sei que aqui o senhor já disse em outra ocasião que o senhor já veio aqui na Banca Telesp para conhecer aqui a banca. O senhor mora 2 anos em Peruíbe. Perfeito. Nesses 2 anos que o senhor mora em Peruíbe, a atual política municipal nossa, o senhor tem algum conhecimento assim? Eu na realidade conheço pouco, porque além de morar pouco tempo aqui, eu me desloco muito em função dos afazeres, né? Então, a partir de agora, tenho recebido alguns convites para proferir algumas palestras sobre saúde pública. Ótimo. Que é uma área que eu atuei, mas não tenho assim um conhecimento mais profundo das questões políticas da cidade. Certo. Nesse livro aqui, senhor Dimas, o senhor sabe muito bem, o senhor como administrador de empresa, aquelas matérias que havia antigamente na minha época de ginásio, na década de 80, começo de 80, final de 70, onde ainda existia ainda a ditadura nesse país, onde se aprendia a Organização Social da Política Brasileira, o SPB, Perfeito. que foi retirada das escolas. O senhor acha que isso foi um regresso politicamente no Brasil? Totalmente. Tirar da grade curricular o aspecto do meu tempo de educação moral e cívica demonstra claramente que há um total interesse dos políticos que o povo seja um analfabeto político. Tanto é que a preocupação do livro ela é muito fortemente voltada, não para formar, mas para informar. Eu vou só tentar rapidamente dar uma analogia. Quando a gente vai se deslocar para um local que não conhece, nós precisamos tomar as informações para saber que tipo de roupa a gente leva, se faz frio, se faz calor, enfim. Com base na informação, você se adequa e se prepara para aquela viagem. E na nossa viagem em Brasil, essas informações são totalmente de desconhecimento do povo, então se viaja mal. Eu traduzo da seguinte maneira: é uma viagem onde você vai ter uma saúde pública de péssima qualidade, ensino de péssima qualidade, por falta de um absoluto interesse pelo assunto política dos brasileiros como um todo. Baseado nesse seu conceito, política brasileira, o senhor, ao fazer esse livro aqui, o senhor se baseou mais sobre esse assunto para dizer que o analfabetismo político é uma escolha do brasileiro mesmo ou uma imposição hoje? Ela é um misto, porque o homem, de uma maneira, ele é apolítico. Se ele ainda não tem acesso às informações, essa retirada da grade curricular da matéria Educação Moral e Cívica, obviamente, atendeu aos interesses de uma determinada época, né? E o que eu gostaria de falar a respeito do livro é o seguinte:
ele não é um livro que fica apontando os problemas, mais do que identificar, ele propõe soluções. E uma delas é a volta imediata à grade curricular de matérias como educação moral e cívica, desde os tempos assim de infância, onde a criança já vai crescendo com um sentimento de entender o que vem a ser cidadania. Ou seja, ele propõe soluções, não é um livro crítico, ele está levando informações que levem a uma reflexão sobre a questão de conhecer política. Isso. Bom, como você sabe, então, Dimas Mendes da Silva ao meu lado aqui. Ser ou não ser analfabeto político? A escolha é sua. Já aqui na Banca Telesp, esse livro aqui que vai ajudar, né, seu Dimas? Com a certeza. pessoa ter uma escolha politicamente correta. Perfeito. É a intenção do livro, diferentemente de todos os livros que são lançados no mercado falando sobre política, remontando a história, a trajetória da civilização. O meu livro se baseia única e exclusivamente em aspectos presentes na política brasileira e os reflexos e desdobramentos que ocasionam a falta de não conhecer esses aspectos políticos, né? Agradecendo a presença do escritor Dimas Mendes da Silva na Banca Telesp no programa Revista Eletrônica. Muito obrigado. Um bom domingo.